Olá, querido e querida Papuiner! Você já me conhece. Eu sou a Ju Abud, chegando com mais um Papuin, o videocast da Instaur Audiovisual. Tudo bem com você? Bom, hoje eu posso garantir que o nosso papo será especialíssimo. Sabe por quê? Porque eu vou conversar com um verdadeiro ícone da TV brasileira. Presta atenção. Nosso personagem já foi produtor e apresentador de televisão. Hoje, ele soma as funções de dublador, humorista, ator, diretor e influenciador digital. Eu não vou me demorar muito na apresentação porque eu quero que ele mesmo conte toda a sua trajetória pra gente. É com muito orgulho e alegria que eu converso com o incomparável Edilson Oliveira. Ou simplesmente o Ed Banana ou o Chiquinho do programa da Ian. Seja bem-vindo! Tudo bem, Ju? Tudo, e você? Menina, tá todo emocionado, dá pros olhos, todo lacrimejante. Tô felizaça. Eu que fico feliz de poder ter recebido esse convite pra vir pra cá, né? Pra gente poder bater esse papo que você falou. Quero saber de tudo. Tô aqui hoje pra poder falar o que você quiser ouvir. Primeiramente, quero agradecer o pessoal, Batalha, o pessoal que fez o convite pra gente poder estar aqui com a gente. Hoje o Evaldão veio aqui com a gente também fazer essa parceria. E tô feliz de estar aqui em São Paulo. Saí de cidade de Salvador com calor danado. Cheguei aqui com esse frio, né? Quase trincando os queixos. Mas sobrevivemos. É um horror esse frio daqui, por aqui, né? Bom, eu conhecendo os estúdios, um estúdio maravilhoso, um lugar gostoso. Né? Tô em casa. Ei, danada, tem aguinha, quer aguinha aí? Tomar um golinho? Bora. Querido Chiquinho, vamos começar falando como é que você entrou na TV, como é que você conheceu a Eliana? Já lá em cima, a Eliana veio bem depois, a Eliana veio lá pros primórdios de 1900, da Vai Fumaça, lá 90 alguma coisa. Lá no SBT, quando eu entrei, era em 1980. Eu passando de Edilson, né? Eu era office boy. E acabou que eu, dentro de um ônibus, passando na frente da emissora, que lá é a TVS, que é o antigo prédio da TV Excelsior. Certo. E aí eu vi uma multidão na porta, sabendo o que é aquilo ali, né? Eu criança, 15 para 16 anos, muito curioso. Peguei, desci do ônibus e fui ver o que era aquilo que estava acontecendo. Não é que me deparo na porta, perguntei para aquelas senhorinhas que estavam ali na porta, o que é isso aqui, minha senhora? Eu estava com o envelope na mão, office boy era uma profissão que existia lá, que a gente andava muito, né? Fazia a prestação de serviço, que era o serviço interno, que eu saía para trabalhar fora, carregar, levar material, né? Trazer informações, tudo isso na base da canela. Aí, conclusão. Nesse momento que eu tô lá na porta do SBT, eu peguei e perguntei para aquela senhora, falou que era o programa que era a TV do Silvio Santos. E eu falei, mas como é que faz pra entrar? A gente tá aguardando aqui pra ver se a gente entra também. E logo veio um rapaz na direção, saindo da emissora, indo pra lá de fora pros botecos, né? Que tinha muito boteco na frente da emissora da SBT, que era a TVS. E eu pedi uma informação pra ele, moço, como é que faz pra entrar aí? Entrei o quê? Você é artista? Você quer entrar aqui por quê? Você vai cantar? Eu falei, não, eu só quero conhecer, porque eu trabalho. Eu só quero entrar, ver o que é e ir embora, porque eu preciso trabalhar. Aí ele falou, não pode, velho. Aí eu peguei, ele atravessou a rua e eu fiquei parado olhando ele atravessando. Ele foi pro boteco, eu peguei, fiquei atrás dele, parei do lado do balcão assim, fiquei com aquela cara olhando. Falei, eu vou perguntar pra ele de novo, se ele me mandar qualquer coisa, eu vou, né? Aí eu falei, poxa, moço, deixa eu só entrar. Rapaz, tu é chato, velho. Pô, eu falei pra você que não pode entrar lá. Só entra quem é artista, convidado ou funcionário. Eu falei, eu só quero conhecer, ó, eu trabalho, eu sou office boy, não quero ficar lá não. Eu vou entrar, ver o que é e vou embora. Aí ele falou, tá bom, você vai comigo. O nome dele era D'Artagnan, era cameraman. Aí... eu acompanhei ele, passei assim pela recepção, e quando eu passei pela recepção, ele falou o seguinte, se você falar, se algum segurança te pegar aqui pelos corredores, e você falar que foi eu que te coloquei, eu vou te dar um tapa na sua orelha. Tá entendendo, moleque? Tá bom. Quando chegou no final do corredor, logo na principal, tem a entrada, né? Aí você chega no corredor, tem um estúdio de frente, que eu não sabia nem que era estúdio, pra cá tinha outro estúdio, pra esquerda tinha outro estúdio, e pra frente tem o corredor que vai pras produções. Eu segui pra cá e ele seguiu pra lá. Isso eu fui andando, eu falei, minha televisão não tem nada aqui. Na minha mente da ignorância, porque a gente é muito pobre, as televisões da época da gente era aquela empare quadrada, né? Aquela seletor que você virava, que o colorido era colocado um plástico de papel todo colorido, que a gente comprava na farmácia, ali na farmácia, não em lugares, e colocava lá, se queria ver amarelo, você só virava pra esquerda, virava pra direita, via verde, virava pro meio, via vermelho. Era assim mesmo, ri não, que era desse jeito, viu? Eu passou por isso? Você também passou por isso? Eu não me lembro disso, não. Tu era nova. E aí, quando eu cheguei na produção, falei, não tem nada aqui, parei, sentei. E nisso passou uma pessoa chamada Olga Maria, de chapéuzão na cabeça assim. Ela entrou pro corredor, parou, voltou,
olhou pra mim e falou assim, garoto, vem aqui. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ela pegou e me chamou. Quer trabalhar comigo? Eu, quero. Eu falei assim, já trabalhou em televisão? Já. Aí eu peguei, então vem comigo, fui lá pro fundão do corredor. Eu entrei, fui pro final do corredor, tinha uma sala pequenininha. Senta aí, pega o MI, que era um memorando interno, não sabia o que era isso. Imagina que eu vim no escritório, mas não sabia da geografia direito. Eu ficava lá catando milho. Pega aí o memorando, coloca aí. Aí eu falei, memorando, levantei no arquivo MI, memorando interno, é isso aqui. Peguei o bloco, coloquei o carbono, coloquei na máquina, e ela começou a falar, e eu comecei a bater tudo muito rápido. Aí quando ela saiu pra fazer não sei o quê, eu falei, meu Deus, o que essa mulher falou? Peguei a folha novamente e catando milho com o dedinho. Eu já tenho dificuldade com o telefone até hoje pra poder digitar, imagina naquela época. Aí, conclusão, quando ela voltou e me viu catando milho, começou a me xingar. Eu acionou minha mãe, xingou de tudo quanto é nome. Eu fiquei apavorado. Você não falou que você trabalhava em televisão, que você era isso e aquilo? Eu falei, então, mas só me dá oportunidade, dona Olga. Eu aprendo. Oportunidade, eu xingando, tudo isso aos berros. Imagina, eu sempre fui muito, primeiramente muito educado. Minha mãe sempre me ensinou a ficar muito quieto, Sim. muito expansivo para essas coisas. Aí eu falei, vai me matar. Aí ela falou, você espera aí. Eu falei, e agora? Eu não sabia se eu corria, se eu saía, se eu ficava sentado. Ela saiu, minutos depois ela retornou, me acompanha. Eu falei, meu Deus, vai me levar para massacrar. Chegamos na sala, gente de produção, entra eu, aqui que mata. Passar daqui o pessoal vai me destroçar, depois me joga na rua. Ai, que horror! Bateu um pânico, foi o momento. Na realidade, eu esquadrinhei a minha vida ali em minutos. Falei, daqui agora eu só saio no plástico. Aí eu peguei, sentei na frente assim, tinha um diretor chamado, o nosso gerente de produção, que eu conheço até hoje, tá lá até hoje, que é o Vicente de Mello. E ela falou, Vicente, contate esse neguinho aí, Não, dona, eu não quero mais não, pode me mandar embora. Você não falou que você, se fosse contratado essa oportunidade, você faria as coisas? Mas eu não quero, mas eu estava muito apavorado. Não precisa mais não, pode deixar eu ir embora. Não, você vai ficar. Você falou que você precisa de uma oportunidade. Eu falei, tá, volta pra sala. Desse jeito. Aí eu voltei pra sala, a Olga Maria era muito doida. Eu não sabia nem que era doidura isso, né? Aí eu voltei pra sala, todo trêmulo. Bom, respira agora. Agora eu quero a oportunidade que eu dei pra você, eu quero ver se você vai aprender. E foi graças a esse anjo Olga Maria, que eu pude entrar dentro de uma televisão. Eu trabalhava numa outra empresa, como office boy, eu era registrado. Fiquei 3 meses fora da outra empresa, trabalhando lá na TVS, já como assistente de programa dela ali, né? De produção. E aí eu ficando, tanto que depois meu ex-patrão foi na casa da minha mãe e do meu pai, e foi perguntar o que tinha acontecido comigo, que eu sumi. Mas eu já estava trabalhando lá na TV. Aí foi quando eu expliquei pra ele, não, porque o seu Roberto, eu consegui um trabalho aqui no SBT, na TV, na TVS, que não era SBT, é uma maneira de falar SBT, e eu tô lá, falei, pô, você conseguiu um trabalho lá? Consegui, você vai ser registrado lá? Eu vou ser registrado lá, então tá liberado, passa lá depois, a gente vai liberar o fundo de garantia. Isso era 15 para 16 anos, porque quando eu entrei nesse trabalho, 12 anos de idade praticamente, eu estava trabalhando já para ajudar meus pais. Conclusão. Depois despontou para isso. Estava dentro do programa da Olga Maria, que eram 2 programas de humor que tinha no SBT, Pensão de Inocência e as Secretárias, com um elenco bem antigo. Tinha lá Ilza Cala, Pedro de Lara, Roberto Barreiros, a outra, como é que chamava aquela mulher da janela, a que fazia a fofoca? Aí eu esqueci o nome dela, já logo lembro. Então era um elenco da época, um elenco de peso que foram colocados lá, né? Mas só que o programa acabou, porque era um programa que vinha para traduzir, né? E o Silvio comprou um enlatado, e depois foi colocado com esse elenco. O programa não foi bem de audiência, tiraram o programa do ar. E nisso depois a Olga, muito doida também, teve uma desavença com um certo diretor lá, acabou agredindo esse diretor, que era peso de contratação, e falou assim pra ele, eu vou sair dessa merda aqui, desculpa a palavra, mas se você mandar esse neguinho embora, eu venho e te mato. Foi desse jeito. Aí eu saí do programa, porque geralmente quando acabava o programa naquela época, você era eliminada da TV, você sai junto com o projeto. Todos os colaboradores saem junto. E aí ela falou, arruma um lugar pra esse ninguém ficar, porque eu quero ir trabalhando naquela emissora. E eu fui pra lá no programa do Bozo. Foi pra lá que eu fui viajar. Eu fui migrado pro programa do Bozo e entrei como assistente. Aí eu comecei a fazer direção de palco. Na realidade eu fazia a produção, fazia toda a assistência e fazia a direção de palco, sem na época ter diretor de palco. Quem era o diretor de palco eram os mais antigos, mas a gente não era registrado como diretor de palco, porque mesmo assim
a nossa referência de crachá era auxiliar assistência entre 1, 2, 3, até chegar coordenador, assistente de diretor e escambar 4, entendeu? Aham. Só que eu fui aprendendo. Essa foi minha oportunidade, minha faculdade dentro da emissora. E logo eu trabalhando com o Bozo, comecei a trabalhar. O primeiro ator que eu trabalhei com o Bozo também era o Vandeco Pipoca, depois migrou o Luiz Ricardo para dentro do estúdio, a gente fazendo a produção. E aí as coisas foram indo, até o ponto de começar a entrar como ator também dentro, porque além de fazer a produção, eu comecei a interagir, tomar torta na cara, se lascava, entendeu? Pra poder chegar hoje no Top Chiquinho, depois de milhares de anos à frente, eu tive um processo de vários programas para poder chegar. Dúvida. E foi assim que eu entrei na emissora. Que demais! Mas em que momento você entendeu? Foi se lascando, né? Você foi indo pra frente das câmeras. Mas em que momento você entendeu que você também era um ator? Não entendi nada, porque foi tudo tão natural, Ju. Porque assim, ó, tem coisas que eu acho que quando tá escrito ninguém pode mudar. Puxa, a sua história Por exemplo, eu tô falando com você disso. aqui, eu nunca imaginava que eu ia estar de frente pra ti, né? Pra falar com você dessa forma, uma pessoa doce, com talento. E a gente poder trocar essa informação. Por quê? Porque tudo eu acho que na minha vida, eu sempre falo no plano espiritual também, que tudo é marcado por Deus. Então as coisas acontecem naturalmente, quando tá escrito ninguém muda, né? E quando eu me percebi que esse lado artístico, que eu nem tinha noção, eu não tinha noção que hoje ia me tornar uma pessoa televisiva, né, desse mundo de televisão. Foi porque também nos bastidores, os meus amigos me davam a entender que, cara, você tem alguma coisa diferente, tem o jeito de falar, a forma de se posicionar, porque eu sempre tinha umas coisas de sabedoria. Em todo lugar que eu sempre me aproximei, eu sempre fui uma pessoa observadora. Porque como eu não vim de família rica, né? E os estudos também era uma situação que tinha que trabalhar, estudar e se lascar, porque trabalho televisivo você não tem mais tempo. Quando você está socado na televisão, o seu tempo fica restrito. Não tem hora, não tem dia, não tem nada. E a TV toma todo o seu tempo. Todo. Certo? Então eu tinha que estudar à noite. O programa, na época, quando abria o programa do Bozo, era 6 horas da manhã, eu já estava socado na emissora. Então você chegava esbagaçado. E o número de pessoas que trabalhavam na época eram menores. Agora não tanto, mas chegou na década de 90 aí, você via gente com 150 pessoas produzindo um programa 150 pessoas para um único programa. Naquela época atrás, a gente fazia programa, por exemplo, o Bozo, diário ao vivo, das 7 da manhã a 1 da tarde, com 4 pessoas de produção. Você imagina como a gente trabalhava? É muita coisa. Então, depois que a TV foi tomando forma, até a conta-regragem dentro do programa do Bozo, no início, quem fazia na época da roleta, Evaldo está aqui também, que foi nosso sonoplasta, trabalhou muito fazendo isso, depois eu conto um detalhe, porque eu sempre falo do meu compadre Evaldo, é que a gente criava, a gente tinha que fazer tudo. Então, não tinha o contra-regra que colocava lá o produto pra gente poder anunciar, porque antes de eu fazer o ator com o personagem a Bozo, a gente tinha que colocar o produto, produzir, colocar do lado dele, ele mostrar a dália, quando cortava para algum canto, tirava o produto, colocava outro produto, depois mostrava a dália. A gente dirigia ele, e dirigia literalmente, em tudo. Até quando eu fui entrando nos esquetes, que era uma ação que a gente fazia com as crianças, o Gibe, que era o redator na época também, ponto principal da família Bozo, que tinha Valentino Guzzo, tinha Pedro de Lara, Rony Córsega e o Gilberto Fernandes. E a gente usava como subelenco para poder fazer a parte mais drástica, que era tomar torta na cara, é o que se lascava, né? E isso a gente foi despontando, descobrindo a cada dia mais a atuação. Isso para mim foi o meu teatro, isso foi um aprendizado, foi minha escola. E foi quando começou a despontar esse interesse naturalmente de realizar o meu trabalho como ator. Que bacana, é natural, né? Inerente. Tem jeito, não sabe de onde vem. Não sabe. Quando você percebe, já foi. Mas e aí, você foi também, teve o Mago Merlin no show da Simone. Olha, vamos fazer os primórdios. Vou fazer um cronograma. Cronológica pra gente. Então assim, depois do Bozo, eu comecei a fazer muitas participações no programa do Silvio, no programa do Gugu. Aí antes disso, o programa da Vovó Mafalda. No Bozo, depois que a vovó acabou, que o Bozo acabou, a vovó ficou com um projeto. E aí eu fui fazer um boneco, que era um mexerim, dentro do programa da Vovó Mafalda. Aí juntava Valentino Guzzo, eu de mexerim e Evaldo Fernanzieri. Por que eu falo do Evaldo Fernanzieri? Porque ele é primordial. A sonoplastia no programa era uma coisa absoluta. A gente se divertia porque a gente tinha uma sintonia de 3 pessoas. O programa da Vovó Mafalda era um programa ao vivo. Quando eu fazia o programa do Bozo, era tudo gravado. A não ser quando a gente fez o programa da roleta,
que era o Bozo no dia a dia, que era o Bozo do prêmio. Mas no teatro era gravado. Depois a gente veio pro Bozo ao vivo. Tá. Depois saímos do Bozo ao vivo. Quando acabou o Bozo ao vivo, o Bozo passou a ser gravado novamente com a família Bozo. E depois acabou o programa do Bozo, foi para o programa da Vovó Mafalda. E aí a gente passou a fazer o programa da Vovó Mafalda, junto com o Antônio Maria, que dirigia. E aí ficou eu e Evaldo na parte de sonoplastia, eu fazendo Michelin e a vovó fazendo a vovó. E a gente acabava que encostava na Globo, com o programa da Vovó Mafalda. A gente reestruturou novamente a véia, porque a gente brincava, né, com as coisas corriqueiras. A véia fala, tipo, da árvore, dia da árvore. Então ela tava assim, Dindinho, hoje é dia da árvore, você nunca pode esquecer que a gente tem que recompor, reflorescer, colocar a planta, colocar a muda. E aí esse doido, o Evaldo, que tá comigo também, que a gente fazia o Michelin, era uma criança que era um neto da vovó, um boneco. Certo. E aí, no entanto, ele soltava o áudio de uma motosserra. E eu gritava de Michelin, madeira! Então ela estava dando a ponto de reflorestamento. E na cabeça dos personagens, dos doidos, ele fazia o contrário. Mas não era para denigrir, era o jeito do personagem. Sim. E era isso que chamava atenção nesse programa. Era uma coisa doida, era o contrário. A véia dava informação e a gente tirava informação dela ao mesmo tempo. Mas o que ela fazia? Através do erro do Michelin, ensinava a criança a não fazer aquela coisa que era errada. E aí depois disso, eu fui fazer. Aí veio o programa da Eliana. Não, veio antes o programa da Simoni. Veio o programa da Simoni. Aí o programa da Simoni foi feito, me chamaram para fazer um mago Merlin. Só que o mago não tinha, era mais um assistente mesmo de programa. Era eu, o Albertinho, o Feliz, que você não deve ter conhecido ele, que fazia o Pereirinho Pororó, que era o homem do tempo do SBT, acabou fazendo um personagem. A Lu, que sua xará, Luciano, e ela é a prima da Simoni, e a Simoni como apresentadora. E aí a gente compunha o programa fazendo toda aquela parte lúdica, né, do personagem, direcionando ela, criança, câmera, trazendo para fazer a brincadeira, tirava, entrava e saía, aquela coisa toda. Aí a Simone deve ter ficado 1 ano e meio com esse programa no ar, depois saiu do ar, e aí eu passo a fazer já a outra composição. Primeiro programa da Eliana chegando, Festolândia. Aí vem o Festolândia, eu vou fazer outro boneco no Poço, que era o Jânio do Poço. A Eliana ainda muito pequena, no sentido de iniciar a carreira. Ela estava saindo do grupo Patotinha e ela estava ainda se definindo, né, como apresentadora. E aí eu estava lá para dar o suporte. A produção falou, Ed, vem para cá, a direção falou, você vai pro programa da Eliana agora, vai fazer um personagem assim, assado, 2 personagens, e aí você vai compor com ela para dar esse suporte para ela também, direção de palco se necessitar. Não teve condição, ela não teve aí naquela época, não era a época ainda de apresentar o programa. O Silvio praticamente tirou o programa dela, mas graças a Deus ela foi sábia, recorreu, pediu me dar uma oportunidade para ele, nem que eu fique sentada. E aí ele foi apresentar o Sessão Desenho. Aí, nesse Sessão Desenho, eu tirei o boneco do Poço e fui com ela pra Tapadeira. Quer dizer, fazer novamente uma prévia. Foi quando depois o Travesso veio pro SBT e falou pra ela, pô, a menina tá pronta, vamos fazer um programa pra ela. Aí quando veio o Bom Dia e Companhia. E no Bom Dia e Companhia nasce a nova apresentadora, já Eliana, mais né, madura. Robusta. Exatamente, com um novo timbre de voz, que você vê que ela sai aquele timbre meio... até ela se achar. E aí a gente vai pro Bom Dia e Companhia, onde vem criando todos os personagens. Fritz, Melocotão, Recicleia, Bizuca, e eu vou para lá novamente com ela, pro Bom Dia e Companhia, fazendo todos esses personagens. E assim vai, gradativamente, fazendo as coisas. Antes disso também fazia o programa do Gugu, dirigia o táxi do Gugu, fazia também o trabalho com o Silvio, fazendo alguns quadros com o Silvio Santos. E foi uma junção de muita coisa. Até chegar depois da nossa saída, a Eliana recebe uma proposta para sair do SBT e vai parar lá na TV Record, onde depois recomeça uma nova carreira na minha parte também física. Foi quando eu saí das partes dos personagens, de manipulação praticamente, e fui atuar com esse personagem que você aqui está falando na sua frente. Tá vendo? Eu nem tô conseguindo. É tão interessante. Eu fiz o retrô, tu não vai entender nada. Mas é tão interessante a história dele. E eu, assim, como radialista, meu Deus, sou fã, assim, de ouvir bastidores, de saber que você esteve em momentos tão importantes da TV. Porque eu sou fã, eu acho que tudo acontece. Eu sou fã real de TV, de rádio, de bastidores e tal. E sua fã como espectadora também. Pra mim, você é um artista... É um artista diferente. Saber de tudo isso é muito legal. É muito legal. Porque tem que ter essência, né? Porque o lado artístico, uma coisa que eu amo ser, eu sempre falo,
Não adianta você ser um bom artista e não ter essência humana. É horrível isso, é horrível isso. E tem muito, né? Não sei, tá? O meio é um meio que a vaidade é algo A vaidade, falou a palavra correta, a vaidade. O ser humano tá sempre prontinho pra enfiar o pé na jaca, né? 1 minuto pra sair do trilho. 1 minuto pra sair do trilho. E o tempo é curto pra você ter esse tipo de bestagem, né? Achar que você pode até magoar uma pessoa por você desse estrelismo e saber que a vida dá uma volta. Eu vou te contar um fato, uma vez aconteceu, acho que o Valda conheceu ele de Dilinho, não sei se você conheceu o Dilinho. Não, acho que não foi com você que eu fui, Valdão. Foi com um amigo meu, esse Dilinho era uma pessoa que trabalhava no SBT, que não tinha uma função tão boa, né, no sentido de patamar, mas essa pessoa, a gente sempre foi muito amigo. E uma vez eu fui levar uma composição, que depois a gente fez um CD de um personagem, o Chiquinho, inclusive. Quando eu cheguei para poder fazer, o diretor da RCA na época era ele. Quando ele ficou de costas assim na cadeira, quando ele vira, eu falei, meu Deus, Dilinho, eu sou o diretor desse negócio. Quando você vai imaginar, né? Pra você ver que você não pode subestimar. Às vezes, por causa de uma situação errada dessa idiotice, é tipo médico, você pode salvar várias vidas, mas errou uma, o estigma dele fica, matou. Mas ninguém vai contar as coisas boas que você já fez. Então, não se permita errar, para que amanhã as pessoas não te rotulem por causa de uma ação, uma atitude, né? Então, por isso que eu procuro ser nesse dia a dia uma pessoa natural. A melhor coisa que tem é ser natural, gente. Que bestagem. Porque a vida é tão rápida para ser idiota. Não é? Amei esse corte, gente. Não, é muito rápido para ser idiota. A vida então, se você esperar o tempo depois, poxa, depois de adulto, né? Quando você é criança, jovem, até te dá um ponto, porque ainda tá aprendendo. Você tá ainda num caminho de, né? Não é? Tá aprendendo ainda, veio de uma família problemática, vai aprender. A gente dá um pontinho. Mas depois de velho... não dá. Não dá. Mas e essa sua aptidão com criança, essa proximidade que você tem? Porque você tem um público infantil que te ama. Meu Deus, você não tem noção, meu. Eu vim fazer uma feira aqui, por isso que eu tô em São Paulo também, que atualmente eu resido em Salvador. E a gente foi pra feira, inclusive, pra chegar no stand onde a gente tá fazendo a ação, é um pouco mais lá, no fundão do pavilhão, demorei 1 hora pra poder, 1 hora literalmente, pra chegar lá no stand. Que feira é? Alegra, é uma feira que se trata de Natal, de buffet, de tudo que se relaciona a festas de buffet mesmo, quando as pessoas têm esse empreendimento de shopping, aqueles brinquedos eletrônicos, sabe aquelas coisas que você entra nos game-station da vida aí? Então, eles estão lá, uma feira ampla, gigante, tá? Mas são 3 feiras numa só. Então, a feira de Natal, então tem aqueles Papai Noel gigantes, decoração de shopping center. E eu tô lá fazendo, a gente tem ação com 3 clientes nossos lá. Conclusão, pra chegar até lá, pra você ver que o personagem é tão atual... Muito. Que, não tem como. E aí você vê a reação quando eu cheguei aqui, fica aquele brilho, o brilho de vocês. E vocês conseguem... A gente vê, o sorriso diz tudo, porque se remete à tua infância. Você era jovem, você não é mais... Então, hoje, na época você devia ter com uns 15 anos. Por aí? Eu acho que sim. Quanto tempo tem isso? Eu tô com 38. Meu, você tava com 38, tirando 18, tava com 17 por aí, 18 anos. Tava bem. Tava ótimo, né? Meu Deus do céu. Mas tem gente que tava pequenininho de tudo. Quer dizer, daqui pra ali já se passaram mais de 20 anos. Mais de 20, porque na realidade, quando eu saí de São Paulo, que eu fui pra Salvador, eu já tô há 18 anos lá. Ficou 2 anos parado o programa dela, 20. Mas o programa da Eliana, no total, dá uns 25 anos fora disso. Ou mais. Quer dizer, daqui pra ali já foi embora. Não, mas ele teve tanto impacto. Muito impacto. O Chiquinho, eu sinto que o Chiquinho é gente como a gente. Ele fala o que a gente quer falar. Ele fazia do jeito que a gente queria fazer. E não tinha agressão, não tinha aquela coisa de agressividade, não tinha aquela palavra obscena. Era uma coisa natural, era uma coisa que sempre foi feita assim. O meu personagem, o Chiquinho, que sou eu, meu personagem, sabe o que tá falando? Ele tem uma coisa que eu amo, é a simplicidade dele. Ele tem uma coisa chamada ouvir. Putz, é isso. É o ouvir pra fazer o humor. Se eu não consigo fazer o humor se eu não prestar atenção no que você está falando para eu poder interagir com o meu humor. Porque uma coisa é você escrever e outra coisa é o improviso. O improviso é uma coisa que não sabe de onde vem. Não é? Você soma uma palavra, você tira
uma situação de uma coisa para outra e não vem do nada. Uhum. Não é da onde vem um sorriso. É a mesma coisa, da onde vem um sorriso? E se a gente não tivesse o sorriso? A gente era um bando de gente morta. Nossa, é mesmo. Não é verdade? Então quando isso vem, que flui, que sai lá de dentro e vá, é a mesma coisa quando você ama alguém. Não é verdade? Porque ele tem duas vertentes. Se você não sorrir, a tendência de você se depreciar, se tem uma pessoa depressiva, é muito rápido. Por quê? Porque você não permite botar essa energia do sorriso que articula a tua alma, que faz você ficar vivo. Se você começa a ficar uma coisa interna e não quer expressar o que você tem, mesmo que seja tristeza, mas nem que seja gritado, você começa a ficar doente, aí entra a depressão, você começa a murchar, como se você pegasse uma planta e não regasse. Não é? O sorriso é regar a nossa alma. É o que faz a gente sair dessa abstinência do sentimento não mal correspondido. Muitas vezes quando a pessoa perde aquele sentimento que você ama muito e você sentimento você não controla, como é que você vai controlar o amor por aquela pessoa? Aí você sofre. Aí você acaba se abstendo de si mesmo para achar que a sua vida depende daquela pessoa para você viver. Então você tem que sair daquele momento, tirar o olhar daquela pessoa e falar, olhe para você, porque para você primeiro buscar a felicidade, você tem que se sentir feliz. Você tem que estar bem. Senão não vive. Não dá. Então qual é a missão que eu tenho? Trazer essa alegria para essa pessoa. Despontar, porque eu também sou humano como outro qualquer. Tá achando que eu não já chorei por causa de amor? Você acha que eu já não sofri por causa de sentimento? Mas o que faz eu sair da deprê é saber que eu tenho algo que eu posso suprir para mim e dar para os outros, que é a minha alegria. Cara, ter um propósito é algo... Tudo. Eu acho que para tudo na vida. Uhum. Mas no seu caso, eu acho que ainda te faz brilhar ainda mais. É diferente mesmo. E o Palhaço Fosco? Ah, foi esse. Esse projeto também foi meu de Evaldo. Tanto faz de Evaldo, é porque Evaldo é meu culpado. Foi um personagem que a gente criou, justamente porque tinha um Bozo na época. Eu falei, poxa, por que tudo tem que ser fora? A gente pode criar. Porque eu gosto muito assim, eu sou muito audacioso. Uhum. Né? O Chiquinho nasceu do nada. O Chiquinho foi um personagem que eu desenhei. A mesma coisa foi o Fosco. Precisava fazer um personagem, mas ele veio, ele nasceu. Que nem a composição que eu te falei. Uhum. A música vem do nada. A gente não... Quando vai pensar, a coisa já aconteceu. Muitas vezes a inspiração parece que alguém sopra, a letra é essa. E a melodia é essa. Isso eu não tomo pra si, é meu. Porque é um dom que vem de lá. Então a gente é apto de falar, tudo eu faço, eu aconteço. Não, a gente é só uma ferramenta. E quando a gente está inspirado, está assim, ó, pronto para fazer, que nem tudo acontece. O Palhaço Fosco foi desenhado, logo depois, não era nem aquela peruca, porque você não sabe que é um personagem de peruca para cima e tal. Era mais ou menos, não era baseado no Bozo, mas palhaço tem sempre a mesma composição. Não é? A função dele é ter cara pintada, um cabelo espalhafatoso, uma roupa bem mais colorida, mas eu nunca quis fazer nada sem harmoniar. Você sabe tentar harmonia pro personagem? Uhum. É tudo com muita harmonia, tipo mulher maquiando. Uhum. Né? Se na cara, se não tiver, não fica bonito. Então, o que se faz? Eu vou ter uma harmonia do Palhaço Fosco. Ô, Gi, faça favor pra mim, abre aqui, que eu vou mostrar pra Ju, pra ela poder ter mania. Vê se tem um Palhaço Fosco aí pra mim. Conclusão. E aí a gente compôs, depois a gente foi buscar a parte musical. Certo. Aí conseguimos fazer a composição dele. Na época tinha a Paradox Music, que era o Milton Ribeiro, que acreditou nesse projeto. Porque a Paradox Music na época era uma gravatura danada, era só fazer o puff-puff, né? Aquelas paradas de danceteria. Tipo eletrônica. Era a Paradox Music, dançava os grandes cantores fora internacionais. E o único infantil que entrou foi a gente. Ele falou, vou gravar com o Palhaço Fosco. O DJ Cuca, não sei se é da sua época, o DJ Malboro, que estava na Xuxa, lembra disso? Lembro. E aí chamaram o DJ Cuca. O DJ Cuca fez todo o arranjo do Palhaço Fosco, modernizou. Acho que nós somos o primeiro álbum, né, Valdir? Foi o primeiro álbum que a gente colocou. Olha aqui, ó, o Palhaço Fosco, ele saiu no programa da Xuxa. Lógico, maravilhoso. Aí vocês não estão vendo aqui, mas a Ju tá vendo. Ver. E aí, ó. Aí o Palhaço Fosco. Aí a gente conseguiu fechar uma apresentação na Globo. Na Xuxa. Eu liguei, sabe como é que eu fiz? Produtor, né? Aí, ó, nós estamos com um personagem. Gente, tem tudo ele, né? Ele é tudo. Estamos com um personagem aqui internacional. Eu ligando pro pessoal da produção. Aqui que tá falando Romualdo. É que a gente tá passando aqui no Brasil, estamos com uma turnê com um personagem, Palhaço Fosco. Tá fazendo show já em
todo lugar, todo país. E eu queria saber se vocês querem colocar o musical da gente aí no ar. Palhaço Fosco, eu nunca ouvi falar nisso, é muito bom. Menino. Maravilhoso, não tinha como mandar imagem. E eu consegui vender o cara falando por telefone. Só no E Blá. você sabe que tudo, televisão, gente. tudo se paga, né, filha? Tudo. O jabá, se paga. então, era... Olha, pra você ter ideia, quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedir. Aí essa pessoa, tá bom, vamos colocar no ar. Eu fui pra lá, pro Rio de Janeiro, cheguei no Teatro Fênix, fui gravar com a Xuxa. E a Xuxa ficou maravilhada com aquele palhaço, aquela peruca lá em cima, que foi a primeira música do Malhação. A música do Malhação nasceu, a Xuxa tava fazendo uma ginástica no programa dela, ela fazia assim, enrola, enrola, pra cima, pra baixo. 1, 2, 3, 4. Eu sentado ouvindo, falei, a música. Aí eu comecei a escrever. Aí eu comecei a fazer enrola, enrola, pra cima e para baixo. Enrola, enrola, pra cima e para baixo. E 1, 2, 3, 4. E 1, 2. Aí colocou no ritmo. Gordinhos e gordinhas, preste muita atenção. Pra acabar com as gordurinhas, é preciso malhação. E 1. Fui cantar essa música lá. Gente, é tipo um negócio... Explica. Agora quem faz Deus, as coisas é Deus. Se a gente falar assim, mas eu consegui, não, fui só usado pra ir. Entramos ontem na Rede Globo Televisão, sem pagar um conto em réis. Ainda levei depois vários Ela amigos deve ter meus. ficado boba com a música, porque ela fazia isso. Eu falei isso pra ela, falei pra ela, Ju, você sabe que eu fiz essa música baseada no que você tava fazendo numa ginástica? Isso tá gravado, isso tá na internet, inclusive, eu tenho essa imagem dela. Ela pegou na minha mão assim, ela olhou no meu olho, eu falei assim, cara, você tem uma coisa tão diferente e você vai longe, cara. Teu brilho é uma coisa muito além da tua roupa. Eu falei, caramba, né? Aí eu falei assim, é Deus, Deus na minha vida. Quer dizer, depois a gente se encontrou agora, recentemente, eu fui fazer um encontro, Xuxa e Eliana, que era o encontro das meninas na época, né? Eliana e Xuxa. E aí eu fui de Chiquinho, ela foi levando as paquitas, supostamente as atrizes, e eu fui fazendo lá, levou o Melocotão, Eliana e eu, e a Narcisa. E aí ela me encontrou e falei, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, cara, você se lembra do Palhaço Fosco? Claro, pô. Velho, sou eu. Eu falei, não acredito. Pegou e me abraçou. Cara, você é o Chiquinho. Eu falei, você me falou assim, você vai longe. Você tem um brilho muito diferente. Quer dizer, eu nunca saí dessa sequência, né? Pra você que uma coisa é tão doida, né? A gente não tem noção o que você pode estar fazendo hoje, Ju. E aonde você vai parar daqui 5, 6 anos. Não dá. Porque a vida é muito doida. É. Só não perca o foco de você. Não se perca. Eu acho que também tem esse negócio, né? É muito interessante a gente crer em Deus. A gente tá ligado nas coisas que ele tá o princípio de tudo, e né? tal. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Exatamente. Também, né? Primeiro porque sem fazer a nossa parte a gente não vai ter atenção aos recados. E segundo que assim, Deus só faz 50%, digamos assim, né? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás. Porque você estava disponível. Você foi atrás, você entrou no SBT, coisa que a maioria das pessoas não vão. Na TVS na época, Isso. Né? Eu quero entrar, Você foi cara a curiosidade, de pau. Né? É cara de pau. E você quis. Aí você ligou, fez um personagem, como, né, falou sobre o Palhaço Fosco e tava na Xuxa. Exato. Que louco, né? A mesma coisa. Eu fui para os Estados Unidos com o Evaldo, né? Foi a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos. Olha, gente, eu falo do Evaldo, primeiro que assim, eu não quero exaltar ele, é uma pessoa que eu amo, é o meu irmão. Mas ele é incrível. E foi através dele também que eu aprendi muito. O Evaldo, ele me deu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, que uma vez a gente tentou ir, foi agitar, o Evaldo não tem condições de ir, tentei ter uma pessoa e essa pessoa negou e ele ficou tão feio da vida. Falei, porque o que o Evaldo queria para mim, eu falei assim, cara, você tem uma criatividade tão grande que eu quero expandir seu conhecimento. Eu não tinha noção que era chegar nos Estados Unidos e ver uma Disney. Mas na mente do Valdo, porque ele já tinha ido várias vezes, falou, Ed, se você for pra lá, cara, o que você já tem aqui, você chegando lá, você vai ver, vai abrir um leque desse tamanho. Porque tem tudo a ver com você. Olha, chega a minha IP aqui, tá vendo? Conclusão. Aí ele falou assim, não, velho, eu vou comprar a sua passagem. Ele não tinha esse valor, cara. Mas é um cara que, ele sempre teve um planejamento. Eu nunca fui planejado para essas coisas, aprendi muito com ele. Falou, vamos pra lá. Só a primeira coisa, a gente se divertiu pra caramba, porque a gente se divertiu muito, eu era muito sacana. O Evaldo fala assim, ó, 6 horas da manhã, bota o seu telefone, eu, Evaldo, o Cezinha, que hoje é diretor artístico da Record, né? E aí foi com a como é que é o nome dela? Eu esqueci, que é a namorada que hoje não é mais, né?
Juliana, vai, Juliana, vai. Viviane. E aí colocava o telefone pra despertar, tipo 6 horas da manhã, pra gente não perder o horário porque o parque é grande. Chega lá, anda pra caramba. Aí o que eu fazia? Ele colocava o despertador bem do meu lado, assim. Aí quando o despertador fazia pri, eu já tocava bem em cima dele, assim. Não dava tempo nem de fazer piriri. Quando o despertador fazia pri, eu já desligava e vamos dormir. Ele falou assim, caramba, por que a gente tá se atrasando? Todo dia atrasava. Mas deixa eu dormir um pouquinho. Aquele fuso horário mata qualquer ser humano, meu Deus do céu. Aí saía todo mundo atrasado pra ir pro parque, porque eu toda hora desligava o raio do despertador que tava do meu lado, assim. E foi depois que eu descobri, eu falei pra ele, pô, era eu que tava toda hora desligando, né? Enfim, por causa dele, quando chegou na Disney, eu consegui ampliar. Eu consegui ver tudo aquele, sabe aquela coisa que, cara, tem tudo a ver comigo mesmo. Sem dúvida. Só que quando eu voltei de lá, eu falei, caramba, Evaldo. Então, por isso que a gratidão que eu tenho com meu irmão, que poucos fariam, de me dar, possibilitar, que hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de ir tanto, que, como eu falo que Deus é tão maravilhoso, que um dia eu fui fazer show, cantar de Ed Banana, lá em Massachusetts. Eu fui cantar para 45 mil brasileiros, cantar nos Estados Unidos vestido de Ed Banana. Então você tem noção que um dia vai pra Disney com meu compadre e outro dia eu tô lá em Massachusetts cantando nos Estados Unidos, território internacional. Então, eu vou duvidar de quê? Não tem como duvidar de nada, né? Então é muito louco. Então a vida da gente é uma coisa assim, gente, a gente tem que perceber, como você falou, Ju, a gente tem que se permitir, né? Hoje eu tô aqui falando contigo, tô ganhando mais uma pessoa, mais uma amiga, né? Não é só a pessoa que é a fã, mas eu passo a ter um contato diferente contigo. E através desse contato, por exemplo, vamos parar, vamos gravar. Poderia falar, hoje eu tô na correria, porque a gente tá uma semana muito corrida. Sim. Mas não é o fato de se permitir que as portas se abram. É verdade. É desse jeito, do nada as coisas acontecem. Do nada as coisas. É o momento certo, na hora certa. Entendeu? Então, as coisas só vai ampliar. Primeira coisa, determinação de fé, acreditar que você tudo pode, quando ele te fortalece. E quando ele te fortalece, ninguém pode te parar. Não é fazendo, se permitindo, vindo pequenininho, não queria ser grande no seu tempo. O tempo é o tempo certo. Nada acontece por acaso. É um tempo certo para ver, é um tempo certo para se conhecer, é um tempo certo para você poder estar madura. Fazer o que eu faço hoje, às vezes encarar público de 30, 40 mil pessoas, quando a gente vai fazer um São João que nem chega agora lá no Nordeste, é para 100 mil pessoas, é apresentando, é cantando. Tem que estar preparado. O entretenimento hoje, eu vejo hoje muitas pessoas chegando, mas se esquece que aquele público que está lá, muitas das vezes, quantas pessoas não estão ali que estão prontinhos para se matar? Estão no pré-suicídio. Uma palavra artística de uma pessoa que notoriamente tem um poder de poder exercer a função de animar aquela pessoa. Uma vez eu recebi uma ligação, 2 situações que ocorreu na época de Chiquinho. Eu recebi uma ligação de um hospital, um médico, aqui o doutor estava me falando, e eu falei, ué, que se trata? Tem uma pessoa que vai falar com você aqui agora. Eu falei, meu Deus, quem é, né? Foi o Chiquinho. Porque semanas antes, era o Dia das Mães, e fizeram uma homenagem para mim, para minha mãe, colocaram uma equipe lá na residência dela. Dia das Mães, abre, pá! A minha mãe estava no ar. A minha proximidade, minha mãe não estava na terra, a minha proximidade com a minha mãe era tão forte, que a minha mãe me passou cada coisa no passado, que só Deus sabe como ela suportou tudo aquilo para nos criar. Violência doméstica, situações assim que eu pude... E eu fui o homem que esse homem criou, né, dentro daquela casa, para parar com aquela situação de violência. Eu tive que crescer para tomar frente. Quando eu falo isso para denigrir a imagem do paterno, jamais. Amo meu pai, hoje não está mais na terra, mas pude possibilitar ele de aprender a dizer a palavra eu te amo. Eu pude possibilitar meu pai a beijar meu rosto, possibilitar ele de me abraçar, coisa que muitas pessoas hoje têm a possibilidade e não faz. Acha de fazer isso depois que parte, né? Porque se você tem essa possibilidade de fazer, faça a cabeção. Tá esperando o quê? Ah, mas meu pai e minha mãe não eram desse jeito. Faça a sua parte. Você não é seu pai, não é sua mãe. Então você tem que fazer com essas pessoas, mostrar para elas o que você tem como essência. Porque eu creio que cada ser humano tem a sua essência própria. Cada um vem na sua índole. Não tem como você mudar a sua característica. A sua mãe, o seu pai, é a primeira base de informação para você ir,
né? Ele vai adequar, mas nem todas as pessoas têm a oportunidade de ter essa conversa no dia a dia com o pai e mãe, o abraço, porque eles também já vieram de uma formação rústica, né? Que o vô lá atrás, sabe, deu lá o tataravô, um vai espancando o outro, até chegar na gente, e chega na gente hoje, a coisa muda. Hoje o sistema que hoje o seu Edilson tem com os seus filhos é diferente. Por quê? Porque eu amo falar que eu amo meus filhos, porque eles são minhas bênçãos. Eu abdiquei, eu tenho 3. Eu abdiquei de ficar em São Paulo para criar eles. A minha profissão não poderia ser mais do que eles. Então eu tive que sair de cena, largar o sucesso, literalmente, porque o maior sucesso hoje é olhar para eles. Porque eles são o meu sucesso, eles vão ser os meus segmentos. Isso, porque se Deus já me fez tanta coisa, por que eu vou me preocupar? Então hoje eu olho para meu filho, eu olho para meu filho, eu não troco isso por nada. Eu não perdi meu tempo. Eu amo meus filhos, eu não abro mão. Olha, tudo que eu menos esperava hoje aqui era me emocionar, juro. Mas é isso, Ju. Então, dentro dessa roupa, desse sejo, há algo que é muito mais importante do que ser artista. Mas eu tô vendo isso. Até enquanto artista você se preocupa com isso. Tem que ser. Enquanto artista, ainda mais trabalhando com criança, o tempo todo, né, esse apelo, é tão legal a gente ver um personagem que de fato tem um propósito, que tem uma essência interessante, porque a máscara, né, muitos artistas, e tá bom, cada um é de um jeito, mas muitos artistas têm só uma capa ali, né, que verdade, Ju. Não tem muita essência. Falou o texto que tá no roteiro, falou, acabou, fechou a câmera, mecânico, é aquilo. Robotizado. E, na verdade, as crianças precisam e merecem mais que isso. E eu, quando pisco o olho assim, nem precisa fechar. Quantas crianças já passaram perto de mim, eu pude possibilitar? Quando você entra no Hospital do Câncer, porque eu viajo fazendo muitas ações sociais, uma entre delas é o ProERG, que é um projeto educacional de combate à resistência às drogas. Eu já estou há 30 anos fazendo isso. Deve ter mais de 150 mil crianças aí que eu já formei fazendo, viajando o país, que é um trabalho que eu faço com todo o meu coração. E quantas crianças visitadas em lugares, né, como o Hospital do Câncer, NAC, tudo, em lugares que as pessoas não se possibilitam sequer ir lá para dar um abraço. Crianças que têm 5, 2, 3, 4, 18, 20, 22, que você abraça hoje, mas o relógio dele é muito mais corrido que o nosso. Então as pessoas não se disponibilizam a estar perto dessa pessoa, só porque não tem interesse na minha família. Agora sim, se eu amo o meu filho, se eu amo o filho daquele lá, quem dirá o meu? Então a minha vida me corresponde tirar o sorriso, porque eu fui colocado nessa terra com um fundamento. Você é ferramenta de resgate de almas, porque eu tenho que resgatar o bom viver dessas pessoas. Quando eu paro, eu faço com tudo o amor. Eu acordo, o meu dia do acordar, eu acordo intenso. Eu não quero saber se eu estou milionário, se eu não estou ganhando, se eu estou devendo, não importa, eu estou vivo. A minha riqueza é a minha vida. O dia que apagar, eu acabei, não existo mais. Eu vou virar só apenas um nome. Então, a minha riqueza não é só querer proporcionar um bem-estar, é viver. Com quem eu posso chegar perto? O que eu posso trazer para você? Eu vou levar algo para minha casa te vendo aqui hoje. A sua emoção. Porque dentro de você há algo que... Essa palavra não vem à toa. Vem para te fazer refletir. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E mesmo quem estiver ouvindo. Então isso é muito rico. É muito. Não é? Eu saí daqui, a minha sacola sempre volta cheia. Por quê? Porque eu consigo tirar o sorriso de você. Mais do que o sorriso, é que quando a emoção toca na gente, a gente fala, caramba, há uma essência que o homem quase todo está se perdendo. A gente chega em São Paulo, é muito triste ver o esparramento de gente que está em São Paulo largado como nada. Essas pessoas nasceram dessa idade, o drogado nasceu drogado, o ladrão nasceu ladrão. Essas pessoas foram crianças, meu. Qual foi a condição que deu para essas crianças chegarem no mundo que eles estão hoje? Eu não posso apontar, mas o que eles passaram lá atrás? Qual foi o que eles viveram? Qual foi a situação que essa criança ou esse cidadão passou para chegar naquilo? Ou não foi amado, não teve amor correspondido, porque, como eu te falei, o amor é duas vertentes, mão única, mão dupla, porque tanto ele sacia um ser humano, poder amar aquela pessoa, como quando ele desilude, quando ele é tirado de cena por aquele sentimento, ele sentiu nada, porque o amor, a vida dele está na mão daquela pessoa. Ele esqueceu que a vida não pode estar na mão daquela pessoa. É a sua vida. Mas nem todo mundo sabe. E aí para aí, perambula. Vai tentar tirar aquele momento sofrido
primeiro gole de álcool, né? Como é que eu faço pra tirar a dor? Porque a dor do amor é perigosa, dói mais que cortar braço. Dor de amor é pior que o cara tentar cortar o próprio braço. Porque não tira, não cessa, tá lá dentro. Incomoda a alma, né? Aí, graças a Deus que vem esses personagens, que vem, vai sorrir, vai se inteira, vai se divertir, pra você não pirar. Então, a minha função qual é? Fazer isso. Quando abraçar, não abraçar de qualquer jeito, é abraçar abraçando. Quando for fazer humor, faça direito. Não é quanto tem no caixa, quanto eu tô ganhando, faça seu trabalho. Então, isso que eu venho fazendo a cada dia da minha vida. Por que eu cheguei até esse momento de fazer o que eu faço hoje? Porque é a oportunidade que eu tenho de viver e fazer o melhor. E o melhor é isso, amando uns aos outros como assim mesmo. Cara, que lindo. Que conversa gostosa. E... Me fala uma coisa, como que você tá hoje? O que você faz hoje? Você tá, tipo, influenciador digital? Você vê, né? Tem umas coisas assim que é muito doida, né? Eu fiquei meio perdido. Depois que eu saí na televisão, eu falei, agora, como é que eu faço? Porque meus filhos vinham falando, pai, vem fazer internet, você tem que ir pra internet. Mas e os caras também sabem internet? Eu não sabia nada. Sim. Porque se eu tivesse pego já esse time, que hoje eu já peguei o time hoje. Falei, poxa, eu preciso fazer o seguinte. Eu falei até pro meu filho, o Marlon aqui de São Paulo, filho, eu preciso achar a mecânica do novo Chiquinho. Porque, infelizmente, a programação infantil televisiva teve que ser tirada do ar por causa de um decreto que fizeram, impossibilitando de qualquer anúncio infantil dentro do programa. E aí os caras decretaram isso e para tirar o personagem, tirar o programa infantil, foram matando um por um. Por conta disso, por não tem conta anúncio, disso. não tem dinheiro, como é que você como mantém é que o programa no ar? E aí o último que fechou a porta, ainda tem a Silvinha fazendo lá na sessão desenho no SBT, porque o Silvio mantém ainda na grade, ele banca, né? E ele sempre teve essa tradição. Não, se o Silvio, meu patrão, eu tenho até hoje no meu coração, ele tem uma coisa assim que é uma coisa fundamental, família. Ele mantém o padrão família no SBT e até não se preocupa, porque por isso que ele é o SBT até hoje, né? Então, por causa dessa desordem que acabam criando, e por causa de grandes grupos, que eu não vou citar o nome, de bancos, justamente pediu para que tirasse, para que o anúncio dele tivesse mais estampado na parte de manhã com as mulheres em si, parte adulta. E aí tira de cena, acabou o programa infantil. Aí migra para dentro da internet. Como é que eu acho o Chiquinho agora? Eu não posso fazer mais nada, não que eu não posso fazer no recluso, porque tem coisas direcionada para o infantil. Mas como é que monetiza? Como é que sobrevive? Precisa receber. Né? E aí eu fui entendendo como era. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso fazer o Chiquinho, tirar ele do âmbito. Não é que ele vai deixar de ser infantil. O Chiquinho vai ser infantil sempre, porque você cresceu me vendo. Sempre. Lá na recepção eu cheguei, elas cresceram me vendo. Vocês crianças estão aqui ainda comigo. Não saíram. Mas como é que o Chiquinho retoma a vida televisiva, entre aspas, dentro da internet? Eu tive que fazer com que ele mudasse o jeito de falar. Aí me colocaram dentro de um programa que eu fui fazer atualmente agora, junto com o Igor Guimarães e o Nabote. Eu fui como convidado. E de repente eu acabo, eles me... Ed, apresenta aí, Chiquinho. Eu apresentei o programa, que era justamente uma coisa que eu já tinha escrito. Quando eu cheguei no estúdio, sem saber, tudo que eu tinha feito no papel estava pronto para eu executar. Falei, mas você escreveu como? Do nada? Eu fiz o game. Fazer o game do Chiquinho. E eu comecei a achar o formato do Chiquinho, que depois eu vou te mostrar. E quando eu fiz o game, que já estava naquele outro programa, que eu fui como convidado no programa do Nabote e do Igor Guimarães, estava justamente lá o que eu escrevi. Que loucura é essa? Eu falei, meu Deus, eu apresentei o programa e foi um boom lá, né? Eu falei, gente, ó, o programa é isso. Eu não fiz um piloto. Depois eu vou te mandar. Eu acabei fazendo um piloto sem precisar pagar nada. É muito doido, né? Adorei! Tava pronto. Bom, enfim. Aí tem a junção. Eu fui fazer agora, tudo feito de uma vez só. Últimos meses, eu fiz várias apresentações. Eu fui pro programa da Eliana, fui parar no programa da Patrícia Bravanel. Um dia antes, gozado, né? Uma pessoa, amiga minha da igreja, falou assim, Ed, você vai subir para São Paulo. Aí o telefone toca, Ed, você vem para cá amanhã gravar o programa do Silvio. Eu falei, caramba,
fui pro programa da Patrícia. Eu tenho um hábito, quando eu chego na emissora, por ter trabalhado tantos anos lá, quando a gente vai pra lá, eu não consigo passar por lá sem ver meus amigos. Eu me emociono muito quando eu vejo eles, porque, o ponto de referência da minha vida são eles. Sim. E aí chegou até o vídeo dela, vai falar pra mim que você não consegue nem chegar no estúdio, tanta gente vai falar com você. E é verdade, né? Quando a gente tá fazendo, interagindo no palco, eu e Patrícia com mais os convidados, chegou um momento que ela falou assim, não, gente, para tudo. Chiquinho, você tem que voltar a trabalhar no SBT. Não é, gente? No Chiquinho tem que voltar a trabalhar aqui. Na hora eu olhei, tanto que eu toquei o sino, falei, obrigado, meu Deus, pode voltar o Chiquinho, hashtag volta o Chiquinho. Ele falou, não, tem que fazer hashtag volta Chiquinho pro SBT. Aí eu falei, meu Deus, pra você ver que quando tá programado, Ju, é uma coisa sobrenatural. Então, assim, ontem mesmo eu tava fazendo Carioca e tava com Bola. Ah, você foi lá. Eu fiquei com os dois assim, é uma coisa maravilhosa e hoje eu tô aqui com você. Então é uma junção de coisas que é o tempo, e tá dizendo assim, chegou o tempo agora de você retomar o seu trabalho. Internet ou televisivo. E eu sinto que vai voltar. Entendeu? Tá muito forte. Tem estúdio pronto pra mim já na Bahia, pronto pra eu poder começar a gravar. Tem a Fazendinha do Chiquinho, que eu não esperava, a gente já tá produzindo pra rodar o Brasil todo. E o que? É um show? É uma fazenda, é um parque itinerante que vai estar dentro dos shoppings, tipo aquelas montagens de árvore de Natal gigante, quando você vai no tema natalino, que chega lá você fica doido. Vai ser aquilo ali, vai ser uma fazendinha do Chiquinho interagindo com tecnologia. Só que em 3D, eu trabalhando, fazendo um show, com uma criatividade muito legal. Quer dizer, mas eu não tinha programado, mas estava tudo já roteirizado, um plano para poder acontecer. Tem explicação para essas coisas? Não. Então, assim, independe o grau do programa, a importância que eu tô tendo aqui de falar contigo é como se eu estivesse numa Rede Globo. Te agradeço muito pelo respeito. Não, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Nada, legal. Desse jeito, porque se faz amando, sabe? A forma que a equipe me recebe, a forma que você me recebeu, que o Batalha me recebeu, a gente tem que isso, gente. É o parâmetro, porque quantas pessoas estão ouvindo a gente? Essa palavra que a gente falou aqui, conversando, nesse bate-papo tão gostoso. Quem a gente tá tocando no coração lá agora que despontou, de repente nem esperaria, assim como você ficou surpresa, que eu não programei, tá falando pra você que tá aqui saindo de mim. Não tem roteiro pra isso. Até saímos do roteiro. Super! Né? E é isso, o papo é esse. Mas tem gente ali que precisava ouvir esse contato aí. Cara, eu tava perdida. Perdida. Ontem eu encontrei uma jovem, né, senhora na feira, e ela me fez um comentário que eu falo em 30 segundos praticamente de conversa que eu tive com ela, ela estava dizendo para mim que ela foi violentada por um cara que ela conheceu neste mês e simplesmente o cara deve ter colocado alguma coisa dentro da bebida dela ali na residência dele, claro que passou a ter um relacionamento, e ela quando acordou, ela acordou toda cheia de hematoma e sem saber o que aconteceu. Que louco isso, né? E ela, eu conheci ela ontem. Eu abracei ela assim, você não tem noção de o que você fez no meu coração. Eu conversei com ela, saí de lá comigo, tenho ela no meu telefone. A gente tá se falando, como é que você tá? Como é que você dormiu bem? Tá tudo bem? É isso que a gente precisa resgatar, velho. Entendeu? Mais do que falar de um personagem, é muito legal a gente poder falar do Chiquinho, da minha história. Mas, poxa, o principal é falar, eu preciso deixar algo mais do que isso aqui. Porque daqui a pouco isso aqui vai pra bolsa. E o Ed vai correr, vai cair, vai pro outro lado, porque a gente vai sair daqui e vai pra uma feira ainda. Mas a essência não pode morrer. Não. Porque se não tiver aquela pessoa ali que faz com que eu seja o que eu sou hoje, não tem existência nenhuma. Eu não faço nada só pra mim, não é? Eu sou um resultado. Se eu sou isso aqui, porque eles deram esse resultado, foi por causa daquela pessoa ali que me assiste, que me tornou ser o que eu sou. Por que esses artistas, a maioria das vezes, que têm essa percepção de saber que chegaram a um local, não foi só, porque se eu não tivesse audiência direcionada para aquela pessoa, porque eu tenho certeza que você tem pessoa que te admira, hoje como uma apresentadora, mas é graças àquela pessoa que te admira, que vai escrever alguma coisa aqui, que vai despontar você para um outro nível. Sem dúvida. Esse respeito é para ele. Sem dúvida. Porque é ele que te faz acontecer. E depois que você acontece, chega uma pessoa para te abraçar, não pode nem te tocar, tem 3, 4 seguranças que não pode abraçar o ser humano. Como assim? É diferente. Você nasceu da onde? Do vaso? Não, né?
Pô, respeitar é primordial. Então, manter um personagem nessa característica infantil, cria essa alegria, que ficou 20 anos fora da televisão e que parece que não saiu, porque quando eu chego, é uma correria, gritaria. Tem uma energia, tem um negócio que foi tão impactante Muito doido, que as pessoas não esquecem, ainda que você não esteja no ar. Ele é muito atual, legal, é atual. Uhum. Agora, e eu entendo também que existe também a maturidade. Sim. Né? Lidar com fama, sucesso e manter esse padrão equilibrado de pensamento e combatendo vaidades e tal, não é algo que é fácil. Como é que você... É mais fácil ir pro outro lado, quando eu digo isso, eu quero dizer isso. Como é que você como é que você fez pra lidar com esse sucesso todo do Chiquinho, mudar padrão de vida, porque tudo bem que é um personagem, né? Você podia sair mais na rua, as pessoas te reconheciam quando você não tava... Muito, porque eu sempre fui um cara limpa, né? Porque o Chico Santos, quando eu estava no programa... Só tem um óculos e... Não, porque quando eu fazia também o programa da Eliana, eu tinha aquela coisa de, você era convidada, você chegava lá. Então eu saía da característica, enquanto você estava sendo entrevistada pela Eliana, a gente ia lá, pegava uma peruca igual assim o seu cabelo, pegava uma camisa verde e botava a roupa meio parecida, daqui a pouco, lá estava eu era o seu avatar. Então, dava 2 palitos, eu estava te imitando dentro do programa. Então a minha cara já saiu, o óculos saía, então tava a cara limpa. Então ficava toda a estampa. Quando eu fazia Chico Santos, Célio Pastel, era Célio Pastel, era o Quintela Panela, que era o empresário. Todas as pessoas que passavam por lá, a gente parodiava. Entendeu? Então minha cara ficou muito estampada. Depois, quando veio pro Ed Banana, piorou, porque eu tava só com o chapéuzinho na cabeça, todo de amarelo, e foi seguindo, né? Então, assim, lidar com isso pra mim nunca foi o problema, porque eu sei separar muito isso. E uma coisa que é muito natural na minha vida é ser natural. Quando eu saí da emissora, num sucesso do Chiquinho, às vezes o tempo era meio escasso, por isso que quando eu parei de fazer o que eu fazia, eu falei, cara, eu quero ver o rosto da minha filha. Uhum. Eu não quero ver minha filha amanhã sem nenhuma referência. Eu falei, pô, se eu não fizer isso agora, depois eu não vou. Porque assim, ó, eu imagino no Silvio, o que deve ser pra ele ter hoje o império que ele tem, esses anos todos de trabalho, graças a Deus, é um homem que ama o que faz. Sim. Mas essa referência da infância das filhas ele não vai ter nunca. Não vai. Porque o Silvio ficou plantado 24 horas em emissora. Ele respirava a emissora. Não era só o programa dele. O Silvio falava do programa, de todos os programas que existiam na casa. Do Bozo, 6 da manhã ele já estava em pé, coordenando a gente. Bota tal coisa, tira isso, coloca aquilo, para nossa direção. Não tinha vida. Eu levava roteiro do programa lá na Leiria, que era o escritório de uma casa do Silvio, que foi a casa que ele residia, e levava o roteiro, entregava na mão, eu sendo produção do programa, deixava o roteiro e voltava. Ele já estava lá, trabalhando. O Silvio era o homem que mais trabalhava na emissora. Tinha acho que 7, 8 programas, né, Valdo? Durante a semana o cara trabalhava com qualquer ser humano. Dá até vergonha de pedir aumento pro homem. Dá vergonha de pedir aumento. É o cara que mais trabalhava naquele troço. Entendeu? Então como é que você vai falar? Eu Silvio tinha uma coisa muito doida. Eu lembro que o pessoal parou, as emissoras se juntaram para fazer greve. Greve geral. Aí o Silvio chega num teatro, não sei se você estava nessa época, Valdo. Chega no teatro lá. Pode falar, Flu. Não, eu quero saber essa história da greve geral. Greve geral, todas as emissoras. Aí o Silvio chegou no Teatro Cine Sol para gravar. Cadê todo mundo? Todo mundo tá na rua, ninguém entra. Tinha 3 setores. Tinha Camarés, Vila Guilherme e o Cine Sol, que era o teatro, linha de show. Uhum. Linha de show você tinha lá Hebe Camargo, você tinha Silvio Santos, Gugu e outros programas. E lá embaixo a gente fazia programas infantis e telejornal, que era a Vila Guilherme, Dona Santa Veloso. E o setor aqui era Camarés, que era maquinária, certo? Setor de produções também, tudo juntão. Então, 3 setores, em lugares diferentes. Uhum. Chega o Silvio Santos pra gravar, ninguém tava lá, todo mundo na rua, ninguém entra, plaquinha pra cima, dinheiro, vamos buscando valor um pouco a mais. Arnaldo, que era o chefe da época dessa, como é que chama? Eu vou lembrar já que quando você tem uma referência de... Como é que era, Evaldo? Quando uma pessoa representa a gente, eu esqueci teu nome. O segmento, eu vou lembrar já.
O Arnaldo, que era o cara da frente, falou, cadê todo mundo? Silvio, ninguém vai trabalhar. Estamos pleiteando aí um piso de tanto participação dentro da emissora, só a emissora ganha, ninguém ganha. Aí o Silvio Santos, mas pô, como assim? Manda todo mundo pra Vila Guilherme. Aí mandou todo mundo pra Vila Guilherme, chegou lá na vila, o Silvio chegou com o carro, parou o carro verde dele lá com o teto verde, e eu tava do lado. Aí entrou todo mundo pro estúdio. Aí o Silvio chegou com a camisa aberta, sem maquiagem na cara. Fala, Arnaldo. Aí o Arnaldo pegou o microfone dentro do estúdio do Bozo, a gente gravar o Bozo. Sindicato. Era o sindicato. Aí, o que acontece? Não, a gente tá pleiteando aí, vou colocar em valor 17% de piso salarial. Tá, falou. Mas, Arnaldo, por que não falou comigo antes? Desse jeito, falou assim. Quer dizer que... Pra que tudo isso? 17%, mas todas as emissoras, 17%? 17%. Então vamos fazer o seguinte, eu dou 25%, volta todo mundo trabalhar. Eu nunca vi uma reunião tão rápida. Não deu tempo nem de xingar. Ele pegou, deu o valor. Resolvido, vai, gente, valor. Bora. Vamos voltar a trabalhar? Bora. Aí saiu, cada um ficou todo mundo olhando pra cara do outro assim, ó, sem reação. Não teve reação nenhuma. Ele não pleiteou, ele não chegou, não, mas quer muito, não. Ele deu aumento, foi meus funcionários merecem isso. Deu, e foi claro que ele estava no padrão, né? Porque se tudo era sindicato, ele não podia querer fazer, mas como ele queria bonificar os seus funcionários, acabou a reunião, cada um para os seus trabalhos. E todo mundo fazendo mais do que poderia, porque aí, feliz que ganharia mais do que o Aí como é que você geral. Não ama um ser humano como esse, como patrão? Walter trabalhou com ele, foi sonoplasta também do Silvio. Então, a gente não tem como falar nada do Silvio Santos. Além de ser uma grande referência, tem muita gente que fala assim, poxa, Silvio Santos foi o meu grande professor. Fala, pai, tu não aprendeu muito não, porque a sua humildade esqueceu por aí, né? Porque quando você aprende alguma coisa referente com alguém, você tem que demonstrar que você, pelo menos, ama Jesus, você é igual a ele. Seja igual a ele, né? A simplicidade de Jesus é simples, é uma coisa que é tão notória. É só viver como ele viveu. Se ele é tua referência de vida, viva como ele. É o que eu faço, eu vivo como ele. Por isso que a gente procura ter a humildade. Não adianta você querer ter sapato alto, não. Porque o tempo passa tão rápido, minha amiga. Ao mesmo tempo que tá de cabelo comprido, tá cortando até aqui. É isso. Já foi. Dá voltas então, também, né? O importante é a gente poder saber vivenciar cada dia, não glamorizar, como eu te falei, ser feliz na natureza de alma, agradecer cada momento da vida da gente, brincar nesse quintal chamado terra, se divirta, resgata aquilo que é seu, aquilo que você pode brincar, se divertir, abraçar. Por exemplo, beija seu pai, fala que ama, meu Deus do céu. Abraça sua mãe, fala que ama, abraça seu filho. Eu sei que às vezes o tempo da gente, a gente tem que sobreviver. Esse mundo tão momentâneo, tão cheio de coisa louca. Pressão. Ou a gente está empregado ou a gente está desempregado. Você vê, as máquinas estão tomando conta. A gente cada dia mais está mais útil, né? A gente não tem mais utilidade. A máquina está fazendo a nossa função. Vai chegar um tempo que você fala, se a gente perder o amor, perde sentido. Aí acabou. Aí então, acabou real. Vamos fazer um resgate enquanto a gente pode, né, Ju? Sim. A gente poder pegar da mão na mão, esse negócio da mão na mão é muito importante. O que eu posso te ajudar saindo daqui? Qual vai ser o processo que Deus vai preparar através da minha vida? Se amanhã tiver um evento, você tá lá junto comigo fazendo um evento, não sei. Mas é um falando pro outro. Sim. Se a gente é de comunicação, a gente não consegue fazer as coisas se não abrir a boca. A comunicação é isso. O que você tá passando? O que você precisa? Parar de ser egoísta, pensar só em você mesmo, né? Sem dúvida. E se divertir, minha filha, porque o tempo aqui é pra isso. É o que a gente precisa, né? Não? É só o que a gente precisa. Me fala, eu queria que você me falasse um pouquinho do Ed Banana. Você se inspirou no... Teve alguma inspiração no Máscara, no Jim Carrey? Teve. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência e também, assim, sobre... Ó, você pode tomar sua água à vontade, aqui é papo real, tá? Filho e pai. E, tipo, sobre a pressão de ter um programa próprio. Falou tudo, impressão, hein? O Ed Banana, quando ele surgiu, foi praticamente do nada, assim, porque eu falava, caramba, eu precisava fazer um personagem, sabe, dançante. Eu lembrava muito do Zé Carioca, que é um desenho, que inclusive depois é nosso, mas acabou parando lá na Disney. Ele é representado até hoje, né?
E aí eu falava, poxa, fazer uma coisa diferente, cara. Fazer uma coisa meio sonora. Mas isso surgiu porque teve uma demanda de criação Não, ou era uma você coisa que minha, estava era querendo? uma coisa minha, Aí tinha um amigo meu, o Serginho, falecido Serginho, que fazia o programa do Sérgio Malandro. E aí eu falei, cara, eu vou criar um personagem. Aí eu falei, pô, eu quero fazer o Ed. Porque tinha aquela coisa de querer cantar. Aí eu falei, como que vai surgir esse cara? Bom, se Ed era só Ed. Ed musical, não tinha nada. Aí uma vez eu desenhando, fazendo mais uma roupa, aí buscando alguma coisa meio que no amarelo. O Malo, meu filho, tava comigo do lado assim, aí eu falei assim, Ed o quê? Ed o quê? Aí meu filho falou assim, banana, pai. Que essa cara de banana que você tem só pode ser de banana. Falei, cara, é de banana, é isso mesmo, é de banana. Aí eu peguei e já fui desenhando. Vi o amarelo, fui compondo. Naquela semana que eu falava com meu filho, tipo um mês depois, quem chega no Brasil? Um Máscara, cara. Mas a minha roupa já estava já no amarelo quando eu estava desenhando. Só que não tinha a configuração da roupagem dele, que era aquela coisa mais clássica. Uhum. Quando eu bati o olho, eu falei, pronto, tá aí. Resolvido. Resolvido. Já tinha, olha que coisa louca, eu já tinha um chapéu amarelo e o Máscara não tinha nem chego aqui no Brasil. Só quando eu vi a roupa do cara, eu falei, pronto, tá pronto. Agora é só colocar ele em cima do personagem Ed Banana e vai pro ar. E o Ed Banana surgiu. Eu fui fazer, o primeiro musical que eu fiz foi no programa da Eliana. Eu fui cantar e depois eu deixei uma pessoa no teclado fazendo o sample, né? De andar, eu tinha um movimento e tinha um áudio sonoro ao vivo. E aí a Eliana falou, cara, ficou muito legal isso, né? Falou, porra, não, na verdade eu tinha feito. Eu acho que tinha feito o Ed Banana, inclusive, até no Bom Dia e Companhia. Que depois que eu levei pra Record, que eu fui com o Chiquinho, eu propus isso pro pessoal. Eu falei assim, eles queriam mudar meu contrato. Eu falei, gente, eu posso sugerir algo? Eu tenho um personagem chamado Ed Banana, por que a gente não tenta fazer esse programa aqui na casa? Ed Banana? Como assim? Deixa eu fazer um piloto. Aí, tá bom, senta aí com a produção, mas tudo isso porque eles tinham que fazer um novo contrato comigo. Como eles não queriam perder o Chiquinho, falei, vamos pegar um programa, dar um programa pra esse cara, daqui 6 meses o programa acaba, tira do ar, a gente quer o Chiquinho, e o resto é só pra deixar um pouco ele, mas achavam que ia dar isso e acabou despontando o personagem. Porque quando eu fui fazer o Ed Banana, que eu sentei com a produção, o custo era quase zero. Eu tinha que fazer com nada, preço de banana mesmo, até o programa era isso. E aí quando eu comecei a juntar a produção, aí Felipe Rigueiro veio, que fazia comigo o programa da Eliana, veio como diretor, montamos do nada, aí acha bordão, acha o personagem, acha a musicalidade, colocamos um cara sonoro e pá, despontou. Do nada despontou um personagem daquele. Ele falou, virou o tal do Ed Banana. E era para ser praticamente um programa de verão. Chegasse o verão, Ed Banana estava no ar. E aí quando eu fiz o primeiro programa do Ed, a intenção dos caras era manter ele 6 meses, tipo, fizeram um contratinho comigo 6 meses, com o Ed Banana, depois tira do ar. Só que a audiência começou a crescer. Incomodou também, porque de uma certa forma, quem tinha esse padrão de Ed Banana era o Ratinho. O Ratinho mantém até hoje. Uhum. Porque para manter o programa do Ratinho, é porque ele é bom pra caramba. O Massa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Amo. E outra coisa, falar do Ratinho. O Ratinho é uma pessoa maravilhosa. Eu não tinha conhecido o Ratinho ainda. Vejo que eu era concorrente dele na outra emissora, né? Eu não tinha conhecido ainda o Ratinho. Cara, que pessoa que vale a pena falar dessa pessoa. Ele é uma pessoa extremamente gentil, de um coração maravilhoso. Eu falei, bicho, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo na Bahia? Eu falei, tô na Bahia porque eu não tenho, a porta não abre aqui. Então por que você não vem pra cá? Como que eu vou vir pra cá se ninguém contato? Eu falei, deixa morrer alguém aqui no elenco. Ele falou assim, que ele é meio louco. Deixa morrer alguém aqui no elenco, eu contato você. Eu falei, não, Ratinho, fica inquieto. Eu falei assim, você é muito talentoso pra estar parado lá. Lá não é pra você ficar. Eu falei, tá bom, mas eu sei que o tempo vem. Fiz uma apresentação com ele, eu fui fazer um sketch com ele lá. Ele falou, cara, você é uma pessoa que eu sempre te acompanhei. Eu te acompanhei sempre. Não é pra você ficar lá. Eu falei, se não depender, se a pessoa não pegar na mão e puxar, eu não consigo, não sou dono de emissora, né? Então, chegado o tempo, e o Ed Banana acabou ficando lá 3 anos lá na TV Record, fazendo esse programa. E aí, quando você falou de pressão, acabou causando alguma ciumeira em alguns apresentadores lá. Foi um bolo. Para não vir gente, em quem? Não, e são coisas tão idiotas, né? Porque, de uma certa forma, eu mudei a forma de apresentar. O Ed Banana, ele veio com outro formato, ele veio com o formato de hoje.
formato de internet. Porque você imagina, uma pessoa que pegava a ficha e jogava pra cima com áudio. Tudo isso não era pós, era tudo ao vivo. Então eu corria sem som, eu dançava com todas as bailarinas, dançava, pegava, eu dava 2 passos, eu tava na plateia. Quando acabava o programa, eu tava só a peneira. Porque eu fazia programa da Helena ao vivo na parte da manhã, fazia as externas da tarde, dormia no camarim depois meia hora pra aguentar e fazia o programa ao vivo das bananas diário. Eu fiquei doente, eu não aguentava mais, de tanto que eu tava trabalhando. A sorte sua, né? Sorte, quando eu digo, uma palavra até infeliz agora, mas assim, a sua experiência desse tempo todo atuando como assistente, como produtor, depois como diretor de palco, eu acho que foi o que fez o sucesso desse programa. Foi a base, foi a estrutura que eu tive. Porque você manjava de tudo, né? Você tá na frente das câmeras, mas ao mesmo tempo você conhece todo o bastidor, o que pode, o que não pode, até pra você também orientar a equipe. Porque também a equipe que tá com você é quem te dá todo o suporte. É olhar. Mas assim, por exemplo, no programa 10 de Banana, toda a minha equipe era dentro do programa. O meu produtor, o sonoplasta, todo mundo trabalhava atuando no programa. Todo mundo aparecia. Nossa, que legal. Todo mundo aparecia. Na época, inclusive, estava o Benjamin, que era o sonoplasta, que também é muito amigo do Valdo, e a gente estava todo mundo junto. Era o diretor de palco, minha produção, o cameraman, todo mundo interagia. O programa era nosso. Entendeu? Que legal. Ninguém podia impedir. Então eu acabei fazendo outro tipo de programa que não existia dessa forma. Com essa interatividade, você trocar literalmente, é fazer média. Não é apresentador fazendo média. Eu tava, né? Eu abria a câmera, eu zoava. A minha função era, vou me divertir. E segue o baile. Segue o barco. Então eu fazia as brincadeiras e com todo aquele time, né? Que teve Silvio Santos, mas uma coisa bem mais ampla. Aí eu recebi assim, tanto que a Veja, na época que era a Veja, ela foi me entrevistar, cara. Pô, falando assim, coisas maravilhosas sobre o programa. Eu falei, gente, eu tô na Veja. Entendeu? Aí eu falando com o pessoal, dando entrevista e fazendo um comparativo, né, com o programa do Ratinho. Pra você ver que, pô, se a gente consegue trazer uma Veja pra falar da gente, que muitos falavam, programa trash, mas um programa... E os trash tá até hoje aí, que se você pegar programas hoje, né, a Record ainda tem coisas que eu fazia no meu programa que tá lá. Entendeu? Aquela ciumeira, filha da mãe, fala, tá bom. Mas depois foi, quando falaram, Ed, vamos parar. Porque quando veio a versão Ed 2002, eu fiz 2000, e depois o programa parou para poder fazer um remanejamento. Aí tinha que fazer uma troca realmente de cenário. Falei, gente, me coloca no estúdio que eu gravava, aquele estúdio de hoje em dia, que era menor. Aí, não, vamos glamourar, vamos colocar ele para ser teatro. Imagina. Você conhece o teatro da Record? É gigante, Ju. Não lembro. É um Maracanã, é gigante demais. Você imagina você pegar um lugar que eu posso dar 3 passos, eu tô na plateia. E o teatro tinha que dar 30 passos para chegar na plateia. Ai, faz toda a diferença. Minha filha, para dançar, para girar, dança com bailarina, raciocina, porque tudo ao vivo e sem roteiro. Então você girava, dançava, fazia brincadeira, dava passo, estava na plateia, estava num estúdio pequeno, fazia tudo isso na dinâmica. Quando eu fui pro teatro, como é que eu chego lá em segundos? Tem que pegar 2 ônibus. Aí eu chegava lá, já tava podre. Ou quando chegava o final do programa, aí me chamaram. A autodireção falou assim, o que tá acontecendo? Você não o quê? Você não é mais o mesmo Ed Banana que você era antes. Eu falei, poxa, velho, eu falei 300 mil vezes. Eu avisei. Não me coloca dentro do teatro. Eu não quero ser apresentador de teatro. Faça o que eu tinha feito naquele estúdio. Que é ele, o Ed é aquilo ali. É 2 passos na plateia. Mas agora, vocês não ouvem. Quis fazer o glamour, quer chapar, colocar uma auto-vitrine. Eu sou humano. Eu não tenho como chegar lá, eu não sou The Flash. É esse o apelo também, inclusive. Aí você pega, como é que você enche um palco daquele tamanho com 10 bailarinas? Não enche, fica um vazio, tudo colorido, mas há um eco. Tem um apresentador que vai parecendo uma formiga no meio daquilo. Pega os apresentadores, por exemplo, a Ivete Sangalo não veio fazer a pipoca? Quando eu olhei, eu falei, a Ivete é muito boa, conheço a Ivete é minha irmã. Muito. Mas eu falei, vai se lascar lá. Sabe por quê? Porque fez a mesma coisa do teatro. Fica parecendo um ponto. O que é um ponto vermelho no meio do palco? Aquela coisa ampla, gigante, que não tem aquecimento. Você não sente proximidade. Olha eu aqui com você. Entendeu?
não ter proximidade. Quando a pessoa está apresentando, não tem aquele calor humano. Uma coisa é show, banda tocando, e a outra coisa é apresentando. Apresentando é tudo no quadradinho, porque toda a emissora antiga é quadra daqui, quadra de lá, quadra dali. É tudo quadrado. Né? O Ed não, o Ed era louco. Eu trazia a câmera, eu tinha Magnolia, que era uma câmera grua, que eu, a Magnolia descia assim, vinha em mim. Falava com ela aqui, a Magnolia saía, eu puxava as câmeras. Na mão. Então eu tinha uma dinâmica de doido. Que a proximidade era... E é a mudança, porque se a gente for, por exemplo, a gente tá num podcast, a dinâmica que é outra, é entrevista. Sim. Não é? Então a gente tem um comportamento, tem que tomar cuidado quando bate de mão, até falar, se projetar. Mas a gente, uma coisa que não pode tirar da gente, é a espontaneidade. Tem, Se você fizer uma entrevista comigo engessado, sem emoção nenhuma, nem você nem eu vou sentir nada. Vai ser só uma, e aí quem uma vê conversinha. também não sente nada. Não vai sentir, pô. Então você sabe conduzir isso. Por quê? Porque você tem sabedoria. Quando você expõe a sua emoção, tu tá dentro do seu projeto. Você é apresentador, sabe por quê? Porque você tem emoção. O pouco período que eu tô aqui com você, você já expressou que você é, primeiramente, como ser humano, e você é uma apresentadora. Ah, obrigada. Certo? Porque tem gente que se acha que são apresentadores, mas você é. Porque você tem essa essência. Para lidar com o público, você tem que ter algo aí dentro, ué. Tem, não é? Fazendo o quê? É um robô? Verdade, não dá. Não é? Não dá. Você não é da Shopee, não, né? Não. Pelo amor de Deus. Zero. Me fala da Eliana, que você tem relação, você conversa com ela? Vocês são amigos? Como é que era a relação de vocês? A gente nunca perdeu esse contato, nunca perdeu esse contato. Primeiro que, foi um casamento, né? Foi. Pelo amor de Deus, 200 anos, não só lá, não é na Record. Eu já vim com ela lá do SBT, lá nos primórdios da Festolândia, para depois vir com o Bom de Companhia, para depois chegar lá onde nós chegamos na Record. Então esse elo de irmandade, de irmã, é muito grande. E trazer também essa base, né, como você falou, de direção, né, para poder fazer o programa com a Eliana. Tanto que depois houve uma mudança repentina no programa dela, porque quando a gente saiu do SBT para ir para Record, o programa, a audiência que a gente dava no SBT era muito grande. E quando a gente foi para Record, nessa transição, era um recomeço. É achar onde é que está o canal. E a gente começou a dar 2 pontos de audiência. E caiu muito perto do que a gente dava. E preocupante, porque quando pegou um formato para ir para a TV Record, o formato que ela quis colocar foi um formato meio TV Cultura. Aí a gente se lascou. Primeiro, porque a dinâmica do programa já tinha isso na TV Cultura. Aí eu falei, isso não tá certo. Quando pediram para eu criar o personagem Chiquinho, eu falei, como é que vai fazer? Bom, tem que ser um assistente dentro do palco. Aí a Drica, que é a nossa figurinista, falei, Dri, vamos sentar e vamos idealizar. Aí ela trouxe umas perucas, ela desenhou também coisas da roupa, aí eu vou compondo peruca, boné, a gente sentou junto, criou, Eliana optando, ó, esse cara, aí quando eu vi uma peruca, tinha várias perucas na mesa, eu peguei essa peruca, tinha um boné, chapéu, coloquei a peruca, botou o boné na cabeça, óculos, tinha vários óculos, peguei um óculos preto, fundo de garrafa, coloquei na cara assim, falei, caramba, tem muito parecido comigo, montei a roupa, a barriga era achatada ainda, quando eu olhei pro espelho, falei, é ele. Só que a voz do personagem, na época, não tinha ainda chego, né? Por quê? Porque o Chiquinho, ele foi sendo... A composição dele foi no dia a dia, foi na raça. A voz do Chiquinho era uma voz meio de salsicha. Oi, Scooby-Doo, pelo amor de Deus, dona Eliana, olha o que eu tô fazendo aqui. E uma vez eu fui fazer uma matéria, que depois que eu fui fazer a matéria, porque o programa, ele se redescobriu, quando o Zé Amanso, depois como diretor, saiu um outro diretor da TV Cultura, que era o Fernando, que fazia o Cocoricó, saímos do formato e o Zé veio. Quando a gente tá fazendo um monte de reunião e o programa não vai, e eu não tinha voz para falar. Eu nunca perguntaram, tipo Ed. Aí eles chegaram assim, não, deixa uma pessoa falar hoje, ninguém fala nada. Ed, o que você sugere? Pô, pelo amor de Deus, então eu vou falar pela primeira vez aqui. Pô, Ed sempre trabalhou com isso. Eu sei que ele sempre trabalhou com esse formato, não sei o quê. Gente, tem que fazer o seguinte, vamos pegar o personagem Chiquinho e vamos transformar ele no palhaço do programa. Feli, você vai ter que ser minha escada. Como assim? Não, você vai ter que preparar. Eu vou preparar o humor, chuta e você faz o gol. Como assim? Zé, me libera uma equipe, vou começar a fazer as matérias do programa. Aí eu vim parar na Bahia, a primeira matéria foi na Bahia. Peguei o
dois personagens, mão, manipulação. Fui pra Bahia de Chiquinho, gravei uma matéria, trouxe pronta. Tá aqui, Zé, tá pronto pra colocar no ar. Foi o achado. Aí a gente começou, e a coisa foi subindo, começou a mudar tudo. Aí foi mudando a roupagem, foi mudando a dinâmica, foi mudando a interatividade. O Chiquinho entrou em cena. Aí o Chiquinho começou a ter vida com a Eliana. E essa coisa foi uma coisa assim foi um casamento tão perfeito que eu sempre te falei que o primórdio de um ser humano para fazer atuar é isso aqui. Se você ouvir, você responde. Como você tem... Aí foi o que acontecia. A Eliana falava, eu entendia, e aí não tinha roteiro, não tinha texto. Eu tinha que fazer tudo improviso. Imagina ficar mais de 15 anos no ar sem texto. Tudo criado assim, e a gente ria. E tudo dava certo. Gozado que é como se a gente tivesse, tenho certeza que tinha, um suporte espiritual de algo que pode fazer que dá certo. Tinha situação que eu jogava, veio um mágico, que ele fez uma brincadeira com um cachorro, não sei o quê. Depois eu fazendo uma paródia dele. E o cachorro dele fazia, senta, e o cachorro sentava. Aí eu venho com um cachorro de pelúcia, foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, parodiando ele, e fala, agora venho, falando o nome meio do mágico, então se meu mágico sou eu como meu bicho, fiz o nome do cachorro, e ele também senta. Aí eu peguei e joguei o cachorro de pelúcia, o cachorro fez assim, blum, pá, e caiu sentado, não. Meu, faz assim, gente, parecendo o Chico Xavier. Não, meu Deus. Aí eu falei, não, isso é zoeira. Ele falou, nunca mais acontece isso. Aí eu disse, peguei o cachorro de novo, joguei o cachorro, caiu sentado de novo. Aí eu fiquei assombrado, meu Deus. E aí, E as coisas aconteciam. Tipo assim, nada dava errado. Tudo que a gente fazia é como se tivesse um texto já pronto. Que legal. Era 4 horas de programa. Você tem noção do que é isso? É muito Você é maluco, tinha vida não. E aí, com essa relação nossa de trabalho, claro, viajando muito, que a gente viajou para vários estados, para vários países. Aí começou, a partir dessa matéria, achamos o turismo e vai viajando, e vai fazendo, é esquete, é humor, é quadro, é culinária, é jornalismo, é tudo um só. Quer dizer, o relacionamento do nosso trabalho ficou, a gente vivia muito mais junto ali de que ela na casa dela e eu na minha. Uhum. Né? Fora que eu viajava muito com ela. Virou uma amizade real. A gente fazia também turnê, né? Fazendo viagem aí por todo o Brasil, que teve o show da Eliana. Uhum. E lá eu entrava fazendo várias vozes de vários personagens, não tinha ainda, antes quando a gente fazia a turnê da Eliana, não era ainda dentro da Record. E eu fazia, que era o Carvãozinho, que era um bobo da corte, e eu interagia para fazer as trocas de roupa. Quando ela ia fazer a troca de roupa, eu fazia a interação com o público, fazia aquela marcação, ela voltava, já estava pronto para poder fazer a próxima música. É tanta história, tanta correria. Caramba, muito gostoso conversar aqui com você. Me fala, como que a gente te encontra nas redes sociais hoje? Hoje é vamos subir a hashtag, que é Chiquinho Underline Oficial, né? Tá no Instagram. Chiquinho Underline Oficial no Instagram. E também tá no Chiquinho TV, que é o canal que a gente vai vir agora com tudo. A gente tá preparando ele para isso, né? Que é o Chiquinho, que vai ser agora Chiquinho, vai no Chiquinho TV, que vai ser Chiquinho de 0 a 100. Que é um game que a gente vai brincar, a gente vai fazer, vai ter muita interatividade nesse programa. Por que de 0 a 100? Porque a gente não vai classificar ele agora como um infantil neste canal, né? E vai interagir com as crianças que me viam o programa da Eliana, sim, que é o de 0 a 100, né? A gente vai ter também podcast, vai ter um podcast dentro desse programa tudo curto. Mas que vai legal. ter. Então vai ter isso caracterizado de outros personagens. Então eu vou brincar e zoar muito nesse programa. Já estou ansiosa. E logo tô entrevistando ela, fazendo uma bagunça com a gente no de 0 a 100. Chiquérrima. E assim a gente vai caminhando. Vou te seguir, já sou fã, fiquei ainda mais. Te agradeço demais, assim, por você ter vindo. Eu sei que a gente já deixou várias mensagens muito legais durante o nosso papo, mas a gente sempre termina com o convidado pedindo para que ele deixe uma mensagem para alguém que possa se inspirar na carreira do nosso convidado. Então, numa época onde todo mundo está se achando engraçado, todo mundo acha que pode tudo, e de fato a gente até pode, né, se a gente confiar. Mas o que você diz para aquela pessoa que está nos assistindo, que quer seguir na carreira de humor? Deixa eu primeiro falar uma coisa. A primeira coisa para você poder despontar, primeiro é a sua vida.
Se você não tiver vontade de viver, não adianta você querer sem saber que você pode fazer dentro da própria sua casa. Se você não tiver inicialmente fazendo isso dentro da sua casa, não adianta querer fazer fora. Tem muitas pessoas que têm esse hábito de amar o que está fora, mas dentro de casa você nem sabe que existe, né? Lá fora todo mundo coloca o melhor prato, mas dentro da sua casa você oferece o prato quebrado. E saber que para você despontar, para acontecer alguma coisa, a primeira coisa, tem que pedir para que Deus prepare as coisas. O querer da gente é uma coisa, o querer dele é outra. Às vezes a gente quer uma coisa que ele não quer para você, né? Nem tudo que a gente deseja pode ser permissão dele. E outra coisa que eu sempre falo, é como você adequa a sua vida dentro da sua casa com o seu filho, para você poder buscar as coisas para ele. Muitas das vezes as pessoas, uma imagem que eu tenho muito na mente é, você é presente ou você é a presença? Presente é aquele que ganha o filho trazendo algum objeto. E presença é aquele filho que, quando ele está fazendo uma apresentação dentro da escola, ele olha assim no meio daquela multidão e vê o pai dele ou a mãe dele ali, vendo ela fazendo a dança da bailarina ou vê ele fazendo aquela dança do sapateado, ou o que quer que seja, ou no futebol. E ele olha e vê o pai e vê a mãe e fala, meu pai e minha mãe tá ali. E a alegria de ver o pai e a mãe na presença não tem nada que pague. Então seja a presença do seu filho. Não ganhe seu filho de presente, porque esse é o momento que mais marca para que a criança possa saber que ele tem alguém que ele possa se inspirar. Então, para fazer um bom humor ou para despontar isso, tudo começa em princípios dentro da sua casa. Não queira pegar a base da sua vida porque seu pai e sua mãe não fizeram que você não possa fazer. Mas o desejo tudo posso naquele que me fortalece quando você tem fé. Então, quem me criou, além do meu pai e da minha mãe, foi Deus. Então, tudo que sou é dele. E tudo que eu faço é para ele. Então, se eu falo com ele, é tua permissão. E se ele tiver que me dar, porque sempre aquela palavra que diz quando você casa com alguém, nem um homem na terra, até que a morte separa, nenhum homem pode separar, né? Isso pode acontecer que nem Deus separe, quando é dele. Por isso, quando você for fazer até um relacionamento com alguma pessoa, você fala assim, é essa pessoa, essa é minha mulher, esse é o meu marido. Fala para ele, porque o que ele uniu, ninguém vai poder separar. Mas quando você tem a oportunidade, a sua opção de busca, aí é a sua opção. Mas tudo que você faz para ele, não erra. Porque ele é o criador do começo, do meio e do fim. Cara, muito obrigada. Obrigado a você, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pelo papo, obrigada por compartilhar com a gente momentos de risada desde a minha infância lá e pela sabedoria sua. Obrigado. Obrigada mesmo. Eba! Tô te seguindo já nas redes sociais. Vou olhar pra trás, se ela estiver atrás de mim, eu vou correr. Gente, eu amei o papo de hoje, deu pra ver, foi uma delícia. E é nessa vibe de total alto astral e também de sabedoria que a gente termina mais um episódio, agradecendo muito a luminosa participação do nosso querido Edilson, o Chiquinho, o Ed Banana, tava todo mundo aqui com a gente hoje. E eu nem preciso repetir, né? Você já sabe que aqui o papo é sempre bacana e relevante. A gente faz de tudo para trazer para você conteúdo de altíssima qualidade, para que você possa interagir com a história e as opiniões de quem realmente sabe das coisas. Aliás, como diria a saudosa Tina Turner, nossos convidados são sempre the best. O Papo In é um programa criado, desenvolvido e produzido pela Instora Audiovisual, gravado em nosso mega estúdio aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Muito obrigada pelo seu carinho e a sua audiência. A gente se encontra no próximo papo. Tchau, tchau.